Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, nosso dia tradicional de saber como o mercado financeiro passou o seu fim de semana e suas expectativas para a nossa bolsa e para os principais indicadores macroeconômicos. Então, o que será que o mercado fez no fim de semana? Será que assistiu aos jogos de futebol americano, como eu e o André? Será que assistiu aos shows do Rock in Rio? Ou será que assistiu ao debate da cadeirada do Marçal? Vamos descobrir hoje. Mas a gente tem outros dados importantes para trazer para vocês, porque a gente vai falar também aí dessas expectativas para os juros e como é que isso está sendo trabalhado no imaginário das pessoas. E vamos passar aí pelos principais pontos da abertura e do fechamento nos mercados asiáticos, que já trago para vocês, estavam na sua maioria fechados por conta do feriado. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, tudo bem? Bom dia a todos os nossos telespectadores. Segunda-feira, aquele dia que a gente quer saber o que o mercado está fazendo aí, o que ele fez no fim de semana. O mercado, mais uma vez, tentando pautar a nossa política monetária, já vamos falar sobre isso também. Também tem termômetro da Bolsa, toda a espera para essa super quarta aí que vai ocorrer aí nessa semana, né? Então a gente tem bastante coisa para a gente tratar, já fazer esse aquecimento aí para quarta e quinta-feira, mas a gente tem a agenda do dia aí para a gente saber o que o nosso telespectador tem que esperar no dia de hoje, né, Débora? Exatamente. Embora aqui no Brasil a gente tenha dados importantes na agenda, então a gente tem o relatório Focus sendo divulgado hoje, então um dado que deve ganhar peso, sobretudo porque a gente tem decisão aqui no Brasil de juros na quarta-feira e nos Estados Unidos também, mas aqui o relatório Focus vai apontar para as expectativas da Selic. De uma forma geral, de uma forma global, a agenda hoje está mais esvaziada. Então, a gente deve ter uma repercussão um pouquinho maior dos dados ali da sexta-feira, tanto da China, né, porque a gente teve uma divulgação de uma série de dados na China, embora hoje seja feriado, esses dados saíram na sexta-noite. Então, a gente vai ter essa repercussão hoje nos mercados globais. E, de forma geral, já a expectativa para a super quarta na decisão de política monetária dos Estados Unidos, que vem ganhando um certo corpo ali no corte mais agressivo. Então, vamos ver o que a gente tem hoje na agenda, mas já adianto para vocês e já aviso que ela está um pouco mais esvaziada. Temos o dirigente do Banco Central Europeu, Luiz de Guindos, participando do evento do Fórum da Banca em Madrid, na Espanha, 5h10 da manhã. Saiu a balança comercial de julho da zona do euro, IPCS da segunda quadricemana de setembro, aquela medição semanal da evolução do índice aí da FGV, relatórios Focus semanal aqui também 8h25. Temos a economista-chefe, o economista-chefe, o Philip Lane, participando de um encontro de economistas dos bancos de investimentos europeus em Luxemburgo às 9h. E hoje nos Estados Unidos só sai o índice de atividade industrial do Empire State de setembro, aqui ainda uma leitura prévia. Às 10h15 agora saiu o monitor do PIB, esse dado a gente vai trazer amanhã para vocês devido ao horário, e a balança comercial semanal, dado também já conhecido nosso de semana. Então, a gente tem mais peso mesmo na nossa agenda brasileira no relatório Focus e no monitor do PIB, mas o que deve ganhar realmente mais peso é o relatório Focus e toda a expectativa pela super quarta que já está sendo criada desde a semana passada. Então, a gente vai passar com detalhes isso com vocês hoje. Vamos então agora começar o nosso giro de mercado aqui com aquela notícia que a gente sugere todo dia para vocês aqui, para vocês saberem o que já aconteceu, o que pode acontecer, o que está no radar. Super quarta no radar, então os mercados, pelo menos até quarta-feira, vão ficar aí meio receosos, vão ter muita cautela, não vai fazer não vai ter tanta liquidez assim. Mas hoje é feriado na Ásia, né? Então nem abrem alguns mercados de lá, só que os dados da China aí estão repercutindo em algumas coisas aí nesses mercados asiáticos, né, Débora? Exatamente. Hoje é feriado na Ásia, André, sabe que feriado é na Ásia hoje? Que feriado que é? Dia de respeito ao idoso. Ih, rapaz! Ironias aí do destino. Hoje é dia de respeito ao idoso, coisa que o Marçal não tem e nunca teve. Vamos lá, então, os mercados hoje estão fechados por isso, mas na sexta-feira a gente teve dados importantes sendo divulgados na China. A gente vai tratar um pouquinho disso porque tinha muito potencial de pressionar a nossa abertura aqui, sobretudo por conta das commodities. Embora os mercados estejam fechados lá na China,
e de boa parte da Ásia, porque Japão também é feriado, a gente tem feriado na Coreia do Sul, então os mercados asiáticos hoje estão majoritariamente fechados. Funcionou o TAIEX e o Hang Seng, e é justamente o que a gente vai mostrar para vocês. Mas antes disso, quero passar por esses dados da China, porque eles começaram a aumentar aquelas incertezas em relação ao ritmo da economia chinesa e também aumentar as expectativas por estímulos na economia chinesa. Então vamos lá. Pensando aqui os dados que saíram, é aquele conjunto de dados que sempre saem juntos, então é uma bateria realmente de dados que saem lá na China. Investimentos em ativos fixos, produção industrial, vendas no varejo e desemprego. Esses dados também são todos divulgados juntos mensalmente e aliado a isso ainda tem os investimentos em mercado imobiliário, como é que está o setor imobiliário, que também decepcionou. E de uma forma geral, a gente vê aí que os dados frustraram as projeções e mostraram em certa forma, uma desaceleração em relação ao mês anterior. Então, investimentos em ativos fixos, e quando a gente está falando em investimento em ativo fixo, a gente está falando em ativos que normalmente têm ali potencial de gerar outros investimentos, a gente está falando de investimento aqui na parte produtiva de verdade. Então, o que aconteceu com o investimento em ativos fixos? No mês anterior, em julho, ele estava em 3,60, a projeção era de uma desaceleração já para 3,5 na variação anual, então aqui a gente está fazendo comparação agosto contra agosto, e na verdade a gente teve uma medição de 3,40. Então, não só teve a desaceleração esperada, como uma desaceleração, na verdade, acima do esperado, né? Porque a desaceleração já era dada ali pelas projeções, mas a desaceleração foi mais intensa. Então, isso já começa a trazer um alerta em relação à China. Na produção industrial, então aqui a produção mesmo não é aquele termômetro que é divulgado mensalmente ali da China, a gente tem uma medição anterior de 5,10, a projeção também era de desaceleração para 4,70, mas a desaceleração também foi mais profunda na produção industrial para 4,5. E vendas no varejo, o dado anterior era de 2,70, o esperado era 2,5 e as vendas no varejo ficaram em 2,10. No acumulado do ano até agosto, então de janeiro a agosto, nessas métricas, a gente tem aí a produção industrial em 5,80 contra 5,90 no mês anterior, então a gente vê que teve desaceleração no intermês aqui na variação mensal, e o mesmo na vendas no varejo, porque saiu de 3,55 para 3,36. Então esses dados começaram a trazer uma maior preocupação em relação à China, o desemprego lá também aumentou, estava instável em 5,20, a projeção era que continuasse, já fazia alguns meses que o desemprego da China estava nesse patamar e subiu um pouquinho para 5,30. Diante de todos esses dados, então, a gente começa a ter essa expectativa maior de estímulos na China, porque o setor imobiliário, que também caiu nesse mês de agosto, acabou também trazendo aquelas preocupações em relação ao setor que já está frágil lá na China e que tem bastante potencial de mexer com a economia chinesa, já que demanda muito investimento e demanda muitas commodities também. Então, de certa forma, a produção industrial também, e os ativos fixos nesse caso também. Então, tinha muito potencial mesmo para fazer com que as commodities retraíssem hoje. Porque, por um lado, a gente tem, por exemplo, o petróleo, tendo a sua oferta pressionada, tanto pelos cortes do OPEP e agora com toda a situação no Golfo do México, mas, por outro lado, a demanda é muito incerta. Será que os países vão continuar demandando o petróleo que já demandavam antes? E a gente vê alguns estudos, principalmente ali, de agências que trazem esses estudos, as agências de energias que trazem esses estudos em relação ao petróleo, mostrando que a gente está num patamar de 1/3 abaixo do que estava no ano passado da demanda de petróleo. E essa demanda ela está realmente muito incerta por conta dos dados de economia da China e dos Estados Unidos. Se essas duas economias desacelerarem, a gente vai passar a ter uma demanda menor por commodities. Então, o petróleo está sofrendo muita instabilidade, e o minério de ferro, de certa forma, também, por essas incertezas em relação à China e os Estados Unidos. E esses dados econômicos reforçaram essas expectativas de desaceleração. Inclusive, algumas projeções de crescimento para a China foram cortadas hoje de manhã, depois que esses dados foram divulgados. Então, isso aumenta essa incerteza, mas também aumentou a expectativa do mercado financeiro de que a China vá promover alguns estímulos à economia, tanto ali por meio de juros, como também no setor imobiliário chinês, que vem mostrando já essa fragilidade há algum tempo. Então, esses estímulos são esperados na parte dos juros, de diminuição provavelmente das taxas de juros e cortes lá, mas também com outras medidas de estímulos econômicos na China. Então, esse é o cenário geral e isso tem potencial, sim, de mexer com o Brasil,
por conta aí das commodities, e nós, países exportadores de commodities, tendemos a sofrer com isso. E você falou que algumas bolsas ficaram abertas lá, né? O Hang Seng é um dos exemplos, né? Então, o que aconteceu? Ele teve uma leve alta, né? Mesmo com esses dados mais negativos da China. Por que isso? Tanto o Hang Seng quanto o TAIEX são as bolsas que ficaram abertas hoje, elas foram para o terreno positivo, mesmo com os dados frustrantes aí da economia chinesa. Eu sempre trago isso com muitas ressalvas, porque apesar de terem frustrado projeções, subir ali 5% no ano não é pouca coisa, né? Mas o mercado sempre quer mais da China, porque a China é um motor global. E então, apesar da gente ter visto essas frustrações com os dados chineses, o Hang Seng e o TAIEX que operaram hoje acabaram respondendo mais ali à expectativa de corte de juros nos Estados Unidos. Os dados por lá estão bastante incertos também e não se tem uma certeza se vai cortar 0,25 ponto percentual ou meio ponto percentual na taxa de juros. E desde sexta-feira a gente vê a probabilidade do corte de meio ponto percentual crescendo ali nas bolsas, principalmente a Bolsa de Chicago, que tem o monitoramento dessas expectativas. Então, as expectativas estão mais propensas para um corte maior nos Estados Unidos. E as bolsas estão reagindo a isso. O Hang Seng é uma bolsa bastante, ali é um índice, né, e uma bolsa muito intensiva em tecnologia e acaba respondendo mais rapidamente também essas expectativas de juros. Então, aqui mais um Hang Seng respondendo às perspectivas para a super quarta do que aos dados de fato da China. Mas os dados de fato aí da China também tem muito potencial para mexer, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho na abertura. Vamos para o Brasilzão então, né? Copom, que é o primeiro... Copom não, o Focus, né? O primeiro assunto, né? E mais uma vez, vamos lá, pega de novo, assim, pega o recorte que eu falei na semana passada, na semana retrasada, porque não mudou nada, tá? De novo, a narrativa continua sendo a mesma. O Brasil está crescendo acima do esperado, mais do que o seu potencial. Acabei de ver uma matéria aí agora falando que o potencial de crescimento do Brasil sem gerar inflação é de 2%. Meu Deus, gente, então a gente está fadado aí a ter PIBinhos, né, ter PIBs muito baixos aí para o resto da vida, já que a gente não consegue crescer acima de 2%, senão vai gerar inflação, né. Essa aí é a lógica do mercado financeiro, né, e eles decidiram agora calcular, inclusive, PIB potencial e para tentar justificar, inclusive, essa narrativa, porque eu acredito que vocês nunca devem ter ouvido falar desse tal de PIB potencial, que realmente existe, é uma métrica econômica, mas eu acredito que isso daí não foi pauta para além dos acadêmicos até o dia de hoje, aí, quando começa a se vender essa narrativa. Então, é a narrativa de que o Brasil está crescendo acima do que pode, e isso aí vai gerar inflação, e para conter isso a gente tem que aumentar a taxa Selic. Então, traduzindo para vocês, a gente vai precisar que você perca seu emprego, se você que trabalha no comércio venda menos, você que trabalha com serviços aí, ofereça menos serviços, tenha menos clientes, você que trabalha na indústria ou é um trabalhador como qualquer outro aí, você não pode ter aumento de salário real, porque isso daí está gerando inflação, então a gente vai ter que punir vocês aí para controlar a inflação, porque a gente não consegue controlar a inflação aí dos alimentos. Então, é basicamente isso aí que o Banco Central está fazendo. Vamos mostrar aqui as previsões, justamente aí para a gente ver aí como que estão esses dados agora. Mais uma vez cresceu o IPCA desse ano, mesmo com a deflação observada no IPCA divulgado aí na última semana, ou seja, mesmo aí surpreendendo o mercado, né, com uma deflação, você teve uma alta de IPCA. Por quê? Porque agora a gente está com condições climáticas terríveis, isso vai aumentar o preço dos alimentos, mas que eu saiba, a taxa Selic não consegue fazer chover, não é o cacique que cobra coral a taxa Selic, ela não tem esse poder mágico aí de fazer chover, de melhorar o clima, de melhorar condições climáticas, mas mesmo assim parece aí que depois da decisão do Copom vai ser resolvido o aquecimento global e a gente vai parar de ter crises climáticas. Deve ser essa aí a leitura que o mercado está fazendo. Mas, de novo, aí o mercado está elevando a projeção do IPCA. O PIB cresceu bastante. Se a gente for pegar de 2 semanas para trás, que era antes da divulgação do PIB do segundo trimestre, você teve uma alta de mais de meio ponto percentual. Então, agora está ficando até próximo, esses 2,96, com a projeção que o Ministério da Fazenda está fazendo, inclusive, né?
Então, o Ministério da Fazenda divulgou projeções acima de 3%, inclusive, e agora o mercado está se aproximando disso. Mais uma alta no câmbio, né? Sendo que provavelmente na quinta-feira a gente vai ter uma resposta para saber aonde que o câmbio vai ficar, se ele vai ficar perto dos 5,40 mesmo, se ele vai baixar esse patamar na quarta-feira. E com essa combinação aí que o mercado deseja, que é de aumento de Selic e queda da taxa de juros dos Estados Unidos, a gente tem um potencial muito grande de uma queda bem forte da taxa de câmbio. E aqui já está dado, já foi alterado na semana passada, uma Selic de 11,25%, então eles estão esperando aí pelo menos um aumento de 0,25 pontos percentuais para a Selic aí, para a Selic nessa reunião de quarta-feira. Então a narrativa está dada. O Brasil está crescendo acima de 2%, que agora é o novo PIB potencial. Guardem bem esse número aí, porque vocês vão ver durante o dia aí que essa aí é o número mágico que eles inventaram, né? Então, está crescendo acima do que o Brasil pode, isso aí vai gerar inflação, mesmo com a inflação sendo resultado de problemas climáticos, né? Então, provavelmente a gente está crescendo muito e zoou o clima do Brasil, e a gente vai ter agora a taxa Selic que vai resolver o aquecimento global para conseguir baixar a inflação. Acho que é basicamente isso aí, né, que o mercado está esperando, né? Exatamente, não só o mercado, mas também a grande mídia, porque tem uma pressão sendo feita ali para essa alta da taxa Selic. Não é de hoje que a gente está falando isso para vocês. A gente, inclusive, trouxe aqueles recortes, né, dos agentes de mercado financeiro, gestores grandes de fundo, ou de fundos grandes aqui no Brasil, falando sobre isso, que agora o Galípolo vai ter que mostrar, de certa forma, ali o que eles estavam querendo falar, que o Galípolo vai ter que mostrar serviço. Já que ele falou que estava sendo discutida a possibilidade de alta na taxa Selic, que agora ele vai ter que mostrar se ele vai realmente acenar para o mercado ou não. É isso que eles querem. Então, toda essa pressão que a gente vê acontecendo, mesmo depois de um mês deflacionário no IPCA, o aumento da projeção do IPCA, o aumento do câmbio, sempre aqui, semana após semana, o mercado financeiro está jogando o câmbio para cima. Aqui a gente está falando de mercado financeiro mesmo porque são eles que respondem as perguntas para o relatório Focus, a pesquisa aqui. E a Selic agora está estável em 11,25, começou a subir na semana passada, mas já se tem uma proporção aí de corte menor, uma projeção de corte menor para o ano que vem, em 2025, que agora está em 10,5. Então, o que a gente consegue tirar disso? Que a gente tem um mercado pressionando para que a Selic suba nesse ano para conter aí a inflação. E como é que eles estão fazendo isso? De uma forma é via câmbio, porque o câmbio está bastante elevado, a gente tem essas pressões acontecendo por meio do câmbio. Se você aposta contra o Brasil e aposta em dólar, você vai comprar dólar, isso vai fazer com que o câmbio eleve. Se um câmbio eleva, ele tem potencial para também pressionar a inflação. E aí o mercado fala, olha, a gente está com um patamar cambial alto, a inflação também vai subir por isso, além de todos os outros problemas climáticos. Então vamos pressionar e usar isso como forma de pressão para subir a Selic. Outra forma que se faz isso, não só pelo relatório Focus, que já é um garoto de recados por si só, outra forma é pela negociação de juros futuros, que hoje voltou a subir. Então a gente tem um cenário ali de queda nos rendimentos das treasuries, dos rendimentos de títulos de dívida dos Estados Unidos, mas a Selic, as projeções para a Selic, a nossa curva de juros doméstica, voltou a subir para 2029 e já está em 12% de novo a expectativa dos juros. Então outro mecanismo que o mercado tem de pressão é a curva de juros futura também. E a gente tem um outro aliado do mercado financeiro, que é o que a gente vai falar agora, que é a grande mídia, que vem noticiando dia após dia todos os dados, vamos pensar assim, aqui do Brasil, de forma com que a gente consiga vislumbrar ou trabalhar com o imaginário das pessoas. E aqui, né, a gente ouvindo a notícia aqui no caso da grande mídia, tá? Não a gente, eu e o André, mas nós, enquanto brasileiros, ouvindo essas notícias da grande mídia, que com esses dados que vêm sendo apresentados, a gente vai ter uma inflação maior, pressionada pela alta do setor de serviços, pressionada pelo setor do comércio, pressionada pela alta do PIB, qualquer dado que seja positivo, mesmo que não todos os meses, isso vira um argumento e vira uma munição para que se trabalhe com o imaginário das pessoas, ainda que elas não vejam que isso vai prejudicar elas, que a alta da Selic precisa acontecer.
Então é isso, você está falando que crescer ali os serviços é ruim porque vai pressionar a inflação, você está falando para a pessoa que trabalha com o setor de serviços que o setor dela crescer, ela prestar mais serviços é ruim porque pressiona a inflação, porque o salário dela aumenta, ou o nosso salário aqui enquanto trabalhadores. Então isso é construído dia após dia e agora temos aí também um aliado, né, que é o risco fiscal, que também voltou no radar essa semana, porque a gente tem aí decisões importantes aí também nesse sentido. Então, o risco fiscal nunca sai da boca do mercado financeiro e da grande mídia, tá? Ele volta, em alguns momentos ele some, mas ele volta com toda a força depois. E a gente até viu, eu até ia trazer um gráfico para vocês interessante, que até mudou a forma de se olhar a dívida PIB dos últimos meses para cá, justamente para tentar usar isso também como instrumento de pressão. Então, o mercado ele tem esse aliado, que é a grande mídia, para pressionar e trabalhar com o imaginário das pessoas. Então, a gente vê, por exemplo, aqui o editorial da Folha de São Paulo hoje falando que com a alta dos juros, o Banco Central vai precisar ajustar a mensagem. Então, que já há razões para a elevação esperada da Selic. Então, o mercado e a grande mídia já está dando como colocados que vai ter alta. A diferença é se vai ter alta de 0,25 ou de 0,5 ponto. Tá, essa é a discussão, embora o Banco Central já tenha falado que a de 0,5 ponto não está em discussão no momento, já foi tirada de possibilidade, a gente tem essa discussão acontecendo. Mas aqui, em especial, os gastos do governo. E aqui a gente volta naquela tecla do risco fiscal, que a gente sabe que quando a gente está falando de gastos de governo, a gente está falando de discussão sobre juros capital próprio, a gente não está falando sobre qualquer discussão que seja ali, né, que poderia aumentar a arrecadação no caso, ou qualquer discussão que envolva gastos do governo com outros setores. A gente está falando de gastos do governo no social, tá? Basicamente, quando isso aparece em notícia, é disso que está sendo falado. E a próxima notícia que eu quero colocar aqui, manchete, que é até uma coluna do Estadão, uma é da Folha, outra do Estadão, que vai no mesmo sentido, que o Banco Central vai precisar ajustar essa mensagem. Copom estará diante de cenário desafiador para decidir sobre taxa de juros básica e será importante o colegiado demonstrar coerência e se comunicar bem. O que ele está querendo dizer com isso, Henrique Meirelles? E o que a Folha estava querendo dizer com isso em comunicação do Banco Central? É acenar para o mercado financeiro e falar, olha, a gente vai subir a Selic, né? Então o problema do câmbio acompanha na quinta-feira. Se a Selic subir na quarta e a taxa de juros dos Estados Unidos cair na quarta, a gente vai ver o dólar arrefecer aqui, porque vai entrar capital especulativo também para ganhar com a nossa Selic mais alta. Mas não só isso, o mercado está usando isso como instrumento de pressão. Então, a gente vai ver esse movimento acontecer, assim como aconteceu quando as expectativas foram criadas lá atrás. Então, o que é essa comunicação boa? É realmente acenar para o que o mercado quer. Não só o Banco Central, mas também o Ministério da Fazenda com o corte de gastos, que nem todo aceno é suficiente, mas também ali qualquer aceno que seja em relação não só a corte de gastos, mas a política fiscal também. Então, o mercado é fiscalista, ele vai continuar olhando com uma lupa desse tamanho, e também vai continuar tentando ter todos os acenos para que suas vontades também sejam cumpridas. Então, aqui, eu leio as duas notícias dessa forma. Comunicar bem é comunicar bem para o mercado financeiro, porque para a gente, a alta da Selic não vai ser uma coisa positiva, né? A não ser que você ganhe muito dinheiro com juros, mas não é o caso. Vai começar a pressionar crédito, vai começar a puxar o freio de mão da economia. Então, aqui, eu queria trazer esse ponto para a reflexão de vocês. Nossa, mas quem diria que o homem que subiu juros para controlar a inflação, quando estourou a crise de 2008, o homem que subiu juros quando o Brasil estava crescendo muito em 2004, e cresceu juros quando o Brasil crescia muito em 2005, está falando aí sobre cenário desafiador, ou seja, aumentar a taxa Selic quando o Brasil está, na visão dele, crescendo muito. Só isso que eu vou falar mesmo assim, não vou perder muito tempo pontuando aí a figura aí do Henrique Meirelles, aí, que o mercado ama tanto aí, mas basicamente um presidente do Banco Central bem comum que fazia justamente o quê? Aumentava a taxa de juros quando ele achava que a economia estava crescendo muito, que nem 90% de todo o presidente do Banco Central faz. Vamos para o giro de mercado então agora, Débora? Vamos para o giro, porque hoje a gente tem bolsa em alta aqui, em dólar e queda. Por que a gente tem esse cenário já acontecendo hoje? Se a super quarta ainda não chegou, hoje é segunda-feira. Então vamos lá, vou explicar para vocês, né? Então o dólar está caindo hoje desde a abertura, chegou até uma queda maior, quase perto aí de 1% durante o comecinho da manhã.
Então, o que está acontecendo? Já na expectativa de que os juros vão cair nos Estados Unidos e subir aqui no Brasil, essas apostas já estão acontecendo. E apostas aqui que eu digo no direcionamento do mercado financeiro e não das apostas que a gente sempre fala aqui das bets, tá? Não é disso que eu estou falando, mas sim nas expectativas que se tem em direção ali do dólar e direção dos juros. Então, podem ver aí que no DI Futuro 2032, né, a linha de cima do dólar, a gente vê uma alta de 0,59 e o DI Futuro chegando a 11,92. Saiu de 11,85 na sexta para 11,92 hoje. Por que isso está acontecendo? Porque o mercado está esperando mesmo que os juros vão subir e todos os vértices, todos os vencimentos dos juros, então tanto os mais curtos, mais pertinho da gente, como os mais distantes, estão subindo hoje com essa expectativa de alta de juros. Isso já faz com que a gente tenha um movimento de recurso entrando aqui para tentar buscar ganho nessa taxa mais alta que já está sendo aventada e já está sendo colocada quase como dada. Isso faz com que o dólar caia. Outro ponto que a gente tem aqui de pressão, o petróleo Brent, que sofreu durante... pressão não, né? Aqui de descompressão. O petróleo Brent, que teve uma semana muito ruim na semana passada, teve mais perdas do que ganho, voltou a subir hoje, mesmo com as incertezas em relação à China, por conta da situação no Golfo do México, que não se tem muita noção de qual vai ser o impacto do Francine ali. Então, isso pode paralisar a produção do petróleo no Golfo do México e aumentar o preço em um momento, né, pelo lado da oferta, em um momento que a OPEP também está cortando e adiando cada vez mais a sua produção de petróleo. Então, aqui também é um ponto que favoreceria o Ibovespa na abertura. Mas essa alta do petróleo começou a acelerar agora, porque de manhãzinha ela estava bem leve, não tinha muito potencial para dar fôlego para a nossa bolsa, mas agora isso é revertido e a gente já tem isso dando esse suporte para a alta de 0,38. E aqui o dólar, como eu disse, caindo por esses dois motivos, por conta da expectativa dos juros e por conta também um pouco das commodities. Podem ver que o dólar está enfraquecendo em relação aos pares também, que é o DXY, e isso mostra que é justamente esse movimento. Expectativa de corte dos juros nos Estados Unidos que vai aumentar o diferencial dos juros dos Estados Unidos para os outros países. E no nosso caso, se subir juros, essa diferença vai ser ainda maior. Então, recurso especulativo vai entrar aqui. E nossa bolsa também sobe, inclusive na contramão de Nova York, que está caindo, por essa expectativa de queda nos juros, que favorece também os mercados emergentes. Mas muito disso vem das empresas ligadas às commodities, que hoje estão dando suporte e tem um grande peso no nosso Ibovespa. Débora, 3 recados hoje, hein? Primeiro recado, a gente bateu o recorde de audiência hoje, o dia que mais pessoas viram o nosso programa, 17 mil pessoas viram o programa aí. Então, queria agradecer a todo mundo aí que aguenta a gente aí durante meia hora aí, todos os dias. Vamos falar então da nossa campanha sobre bets também, que quinta-feira vai ter o primeiro episódio aí, vai ser de graça aí para vocês, online, gratuito, 19 às 20 horas no dia 19 aí, vai ter exibição aí desse primeiro episódio. A gente sabe como que as bets são nocivas aí para o Brasil. A gente tentou conversar, inclusive, com todo mundo aí que patrocina isso, influenciador, jogador, empresas de aposta, empresário. Não, ninguém quis falar, obviamente, porque a gente faz um trabalho aí investigativo, mas a gente fez um ótimo levantamento e está maravilhoso esse documentário, então a gente vai trazer para vocês aqui na quinta-feira. Clica aqui embaixo, aqui, isrmercado.com.br, para já se inscrever e na quinta-feira chegar aí para vocês o sininho. E também queria chamar vocês aí para participar, votar em mais uma pessoa da firma aí que está concorrendo um prêmio aí, do prêmio mais admirado dos jornalistas negros e negras da imprensa brasileira aí. A Robertinha Garcia está concorrendo a esse prêmio aí. E então, gente, clica aqui em icl.com.br/Roberta e vota nela aí, que vale muito a pena aí para vocês conseguirem aí alavancar esse trabalho. Todo mundo que gosta da Roberta aí já tem que votar aí para ela conseguir aí o reconhecimento que ela tanto merece, né, Débora? E agora eu estou muito feliz com a notícia, então primeiro vamos votar em todo mundo, mas eu também quero agradecer aí a audiência de vocês, né, todo mundo que ficou aqui com a gente, porque eu sei que vocês estavam loucos para que a gente falasse da cadeirada e do debate. Inclusive eu e o André adoraríamos ficar aqui discutindo sobre a cadeirada e o debate, tem um monte de pitacos para dar, inclusive sobre a candidatura do Marçal e dessa questão toda do debate, desse caos que aconteceu.
Mas a gente tem que falar de Selic, que é algo que mexe também com o nosso bolso, a gente tem que falar de outros assuntos. Mas eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui com a gente. Agora vocês vão ter chuva de memes ali no Rolê ICL, com o William Deluca e com o Guga Noblar. Com certeza eles vão falar bastante desse assunto. Então a gente deu uma trégua aqui. E a gente volta amanhã para trazer dados importantes aí, véspera de super quarta. As coisas começam a ficar movimentadas. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. Se liga no que eu vou falar para vocês e tenta entender como isso é chocante e um perigo que a gente nunca viu acontecer desse tamanho aqui no nosso país. Só no ano passado, os brasileiros mais pobres gastaram com apostas mais do que eles gastam com itens de alimentação essenciais, como, por exemplo, arroz. Isso mesmo. O brasileiro gastou mais com apostas do que o país inteiro gastou comprando itens de necessidade fundamental ao longo do ano passado. Isso porque uma doença chamada Bets tomou conta do país de uma forma como nenhum outro país do mundo viu até hoje. Só que ninguém pode falar disso, porque os principais canais de televisão, os principais jornais, os principais influenciadores, eles são literalmente comprados por essas bets, com patrocínios milionários que fazem que eles convidem as pessoas em vez de alertar dos riscos desse problema. O ICL mais uma vez resolveu enfrentar o que ninguém enfrenta. E no dia 19 de setembro, às 8 horas da noite, a gente vai lançar o documentário Bets, o jogo sujo que ninguém comenta, e quer convidar vocês para participar desse lançamento. E aí, no dia 19 de setembro, a gente vai estar junto, mostrando o que ninguém mostra.